Estamos aqui para falar sobre mais um tema que a gente considera importante para a nossa vida, para a nossa saúde emocional. Temos falado de vários temas, inclusive a gente tem falado sobre conjugalidade, que é uma segunda identidade, né, na relação conjugal. Então, quando chegamos a um relacionamento, nós levamos a nossa individualidade, e aí a nossa individualidade, juntamente com o meu cônjuge, desenvolve então a segunda identidade, que é a conjugalidade. Então a gente se funde, né, nessa conjugalidade. E cada um dá um pouco de si para formar essa segunda identidade. Vamos falar de mais um tema, porque a relação conjugal, ela consegue influenciar em vários aspectos da vida, se não em todos, quando estamos bem ou quando estamos ruins. Vamos falar um pouquinho então sobre ideal e real, ou idealização e realidade. A idealização é uma coisa que faz parte da nossa construção enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Isso desde a nossa terna infância. Ao brincar, nós começamos a idealizar sobre muitas coisas, sobre um carro, por exemplo. Uma criança está brincando, andando na rua e passa a pensar num carro, um Camaro, já idealizar, eu vou ter um Camaro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ser delegado, eu vou ser um médico, eu vou ser um empresário, eu vou conseguir recursos, e aí eu vou ter tantos carros na garagem, enfim, vou ter uma casona bonita. A mulher, então, desde criança, começa a projetar, quero ter um esposo, quero ter filhos, não é? Eu quero ter uma formação, eu quero ser uma modelo, eu quero ser bonita, famosa. Todos nós temos idealização. E alguns usam a idealização como motivo para motivação, a ação de ir correr atrás de realização desse sonho, desse ideal que a gente tem enquanto pessoa. Então, idealizar não é uma coisa ruim, é algo bom. A questão é que às vezes a gente precisa lidar com o real. Por exemplo, nós idealizamos na pessoa que a gente quer casar, ou que a gente está namorando, ou até que a gente já está casado, muitas coisas, ou que nós somos, ou que gostaríamos de ser e não somos, então nós projetamos no outro. A questão aí é o seguinte: se eu sou algo e eu quero que a outra pessoa seja isso que eu sou, nós temos um problema. Porque às vezes a pessoa não vai corresponder do jeito que eu gostaria, porque não existe ninguém igual. Existem sim pessoas que têm desejos parecidos, mas as ações às vezes não é igual. São diferentes, pensamentos diferentes para uma mesma situação, às vezes para um mesmo comportamento. Isso chama individualidade, que eu preciso entender e respeitar. Tá, então o que acontece? Então eu projeto aquilo que às vezes eu sou, ou que eu gostaria de ser, ou eu me projeto na pessoa. É assim como um pai projeta no filho, para que faça tal faculdade, para que haja assim. Geralmente ele projeta aquilo que ele gostaria para ele, mas não foi possível realizar, então ele faz essa projeção para o filho. Então na relação a gente costuma projetar um pouco, idealizar. É natural idealizar. Às vezes a gente percebe que as pessoas têm um potencial para aquilo que a gente idealiza, então a gente idealiza mais ainda. Nós somos, às vezes, podemos dizer assim, intensos nessa questão de idealização. E às vezes a pessoa não tem, mas a gente acha que tem e que pode desenvolver, então a gente projeta a nossa idealização na pessoa. O tempo vai passando e aí chegamos então à realidade. E às vezes a realidade é bem diferente daquilo que eu idealizei. E às vezes eu fico, quem sabe, frustrado com a pessoa, decepcionado. Mas veja, aí nós temos duas situações, três. Primeira, às vezes a pessoa nem projetou aquilo que eu idealizei, foi eu que projetei. Aí eu fico decepcionado com a pessoa que não correspondeu àquilo que eu projetei para ela ser. Mas veja, ela é outra coisa diferente de você. Entendeu? Ou às vezes a pessoa projeta algo e aí com o tempo o real é que a pessoa não é. Aí eu fico decepcionado. Isso aí é uma coisa que às vezes também pode acontecer. E a terceira questão é:
quando essa decepção acontece, eu preciso entender uma coisa, que a pessoa também está projetando algo de mim e que às vezes eu não sou aquilo que ela projeta e que às vezes eu projeto algo, tento transparecer ser uma pessoa que eu não sou. E aí a pessoa se decepciona também. Tá vendo? Tem os dois lados. Então, o que eu devo fazer quando vem a decepção? Bem, nós podemos fazer várias coisas, isso depende muito da tua construção subjetiva. Eu vou falar de algumas dicas que podem te ajudar, porque isso ajuda a saúde emocional. Por exemplo, perdoar, tentar aceitar a pessoa do jeito que é e tentar trabalhar junto com ela e também, né, trabalhar com você mesmo, os dois para melhorar em algum âmbito. Você pode fazer um acordo, uma combinação. Olha, tem isso aqui que eu não gosto muito, isso me aborrece, o outro vai dizer isso aqui também que você me aborrece muito. Será que a gente pode mudar sem ferir, quem sabe, a nossa individualidade, a nossa construção de pessoa, nossos princípios? Então, se pode melhorar. O indivíduo ele tem capacidade de transformação e de melhoria. Então, a primeira coisa, eu preciso ter uma sensibilidade, compaixão. Sentar, conversar, fazer acordo, combinações. Isso vai me ajudar a crescer e vai me dar mais segurança. Vai ajudar a relação a se desenvolver, porque a conjugalidade ela se desenvolve a partir da comunicação das duas individualidades, que é os dois cônjuges, que formam a terceira. É por isso que a comunicação é importante nesse aspecto, né, nesse momento. Às vezes eu já tenho muitos anos de relacionamento, que seja conjugal ou profissional ou de outras áreas, e às vezes acontece algum fato que a gente não esperava que isso acontecesse, que a pessoa seria capaz de fazer tal coisa, ou de agir de certa forma. Isso é suscetível a qualquer pessoa. Por exemplo, adoecer. Às vezes nós não queremos adoecer, não é desejo nosso, mas às vezes adoecemos. Então é uma coisa que às vezes acontece, da natureza humana, enfim, da vida. Por isso que eu preciso ter um pouco mais de paciência, de compaixão, para trabalhar essas questões de ideal e real. Às vezes eu preciso ser conivente, entender que a pessoa é assim, tentar aceitar como a pessoa é, mas tentar trabalhar com a pessoa alguma configuração que me agrida menos, ou trabalhar comigo mesmo para aprender a lidar com isso, e vice-versa. É uma coisa que a gente precisa fazer, é conversar, com o nosso cônjuge ou com as pessoas da área, por exemplo, que trabalhamos, ou qualquer outra área acadêmica, enfim, para tentar lidar com essa situação, porque se a frustração continua constantemente, isso vai afetar a sua conjugalidade, depois vai afetar a sua individualidade. E você vai começar a sofrer muito com isso. Haverá um sofrimento psíquico muito grande, não é? Você vai gerar uma angústia, porque assim, você gostaria que a pessoa fosse uma coisa, não é? E quando a pessoa não corresponde àquilo que você gostaria, você fica triste e vai se entristecendo porque o sistema familiar não dá aquilo que você gostaria enquanto indivíduo. Isso afeta você também em outras áreas da sua vida. Mas quando você entende que você também é falho, que você tem defeitos, que você precisa de melhorias, não apenas a outra pessoa, aí pronto, aí já é melhor. E quando vocês dão as mãos, um tenta ajudar o outro e ver o que se pode fazer, acordo, combinação, conversar, dialogar sobre o assunto, aí fica mais leve essa realidade. A realidade é uma coisa que vivemos todos os dias. Já está dizendo real é realidade. Ideal, fantasia. Às vezes a gente fantasia aquilo que não é. E quando a pessoa não é, nós julgamos, nós prejulgamos. A pergunta é, e eu? Sou aquilo que eu demonstro que sou? Sou aquilo que eu estou projetando para as outras pessoas? Porque da mesma forma que eu julgo os outros também podem estar me julgando. Então o que eu preciso fazer? Tentar lidar com isso. É aí que entra o papel do profissional, do psicólogo, do terapeuta familiar,
que você às vezes vai precisar visitar para lidar com essas questões pessoais ou questões da conjugalidade. É aí que entra o papel do profissional para ajudar você a aliviar o sofrimento e ajudar você a ter sabedoria para lidar com essas questões e não sofrer tanto no momento que isso acontecer. Porque tem pessoas que acabam o casamento e tem pessoas que não conseguem, às vezes, lidar mais com a vida em alguns aspectos, não conseguem avançar em profissional em várias áreas, devido à frustração, à dor e ao sofrimento. Mas nós podemos olhar o indivíduo de uma forma diferente, olhar o que a pessoa tem de bom. Todo ser humano tem algo de ruim, isso é normal, mas também tem coisas positivas. A questão é que eu me pego muito nas coisas negativas. E se a pessoa não é aquilo que eu idealizei em uma coisa, em um comportamento, mas quem sabe a pessoa tem muitas outras potencialidades e que eu sou beneficiado com isso, quando não atendo o que eu quero, por causa do meu egoísmo, então é como se a pessoa não fosse nada. Eu anulo a pessoa e tudo que ela é de bom por causa de um ato que eu considero errado. O interessante é que essa movimentação da individualidade, nós às vezes temos uma caixinha chamada caixinha de crença, que a gente pega as pessoas e tenta colocar lá dentro. E quando não cabe, nós pré-julgamos, nós julgamos, não presta para mim, você não é isso, você é aquilo. E às vezes ao fazermos isso, a julgar as pessoas, nós estamos sendo iguais. Tá? Quando damos a mesma devolutiva, nós estamos sendo iguais. Seja melhor. Não é melhor do que os outros, seja melhor do que você. Seja uma versão melhorada. Use a compaixão, use a bondade, a misericórdia, o amor. E tenha um sentimento de acolhedor, de paciência, de conivência. Sente, converse, faça acordo, combinações com seu cônjuge ou com seu colega de trabalho, como seja, e vamos viver a nossa realidade com muito mais positividade, tirando um peso da frustração gerada pela idealização não correspondida. Porque a vida é bela e tem muitas coisas para ser vivida. Vamos viver, vamos fazer valer a pena. Tá bom? Obrigado.